Muito bom dia para essa minha turma top do segundo ano. Como vocês estão nessa manhã de terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020? Espero que estejam todos bem, cada um em sua casa, se cuidando e estudando. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e nessa manhã daremos início às nossas aulas de língua portuguesa com leitura e compreensão de gráfico informativo. Olhem só. Conteúdo que a gente já estudou, já explorou bastante, que vocês já estão craques. Então, vamos ver qual vai ser a nossa habilidade de hoje. A nossa habilidade a ser explorada é localizar informações explícitas em textos. Ou seja, é uma habilidade muito fácil, que vocês sempre costumam acertar tudo. Que informações explícitas são essas? As informações que a gente encontra dentro do texto necessita apenas da leitura. Leu, compreendeu, encontrou todas as respostas necessárias. Olha que maravilha! Então, vamos para a nossa aula de hoje. Iniciando com a nossa leitura de leite. Vamos nessa? A nossa leitura de leite de hoje é zika, dengue, virose. Vocês já ouviram falar nessas três doenças? Com certeza sim. Vamos perceber as diferenças delas. Zika, olhos vermelhos, dor mais no fundo dos olhos. Dengue, dor de cabeça forte, febre mais alta. Nem sempre tem alterações na pele. Virose. Geralmente tem vômito ou diarreia. Normalmente não altera a pele. Vocês perceberam aí? Três doenças que as pessoas costumam ter, mas que costumam confundir uma com as outras e acabam não sabendo qual é a que você está tendo no momento. Com isso, a gente tem que se atentar aos detalhes para saber se é zika, se é dengue, se é virose. E ainda tem mais a chikungunya. Olha aí, que eu não trouxe para vocês hoje, porque nesse anúncio só traz essas três. Então, quando você está apenas com dor nos olhos, você já sabe que você está com zika. A dor de cabeça é forte e a febre é mais alta. Aí você sabe que você está com dengue. Geralmente tem vômito ou diarreia. Aí é mais virose. Mas também quando você está com dengue, você acaba também tendo vômito e diarreia. Mas se você está apenas com vômito e diarreia, não está com febre, é gripe, é virose. Dor mais no fundo dos olhos, zika. Nem sempre tem alterações na pele, mas algumas pessoas têm, acabam tendo muita coceira, a pele fica vermelha, cheia de manchinhas, como se as muriçocas tivessem feito a festa no seu corpo. Então, normalmente não altera a pele, é a virose. Você não sente coceira nenhuma, você não sente vermelhidão nenhuma. Compreendido? Entendido? Vamos então fazer uma leitura mais minuciosa. Aprofundar os nossos conhecimentos sobre uma daquelas três doenças que eu mostrei para vocês. Zika, dengue ou virose. Qual dessas três vocês acham que eu escolhi para que a gente explore ainda mais? Com certeza acertou quem disse que a gente vai fazer leitura e análise de texto falando sobre a dengue. Então, agora a gente vai explorar um pouco mais os nossos conhecimentos sobre a dengue,
Aquilo que você não sabia, você vai acabar sabendo, e aquilo que você já sabia, você vai acrescentar as informações. Para isso, nós temos aqui um anúncio publicitário, ou quer dizer, um gráfico informativo dessa vez. Anúncio publicitário foi na semana passada. Um gráfico informativo, que também pode ser chamado de infográfico, porque traz informações. Olha que interessante. Principais sintomas da dengue e como é feito o tratamento da dengue. Tudo isso num único gráfico informativo. Vamos começar então a leitura da nossa primeira parte. Principais sintomas da dengue. Febre alta acima de 38,5 graus Celsius. Olha, é considerado febre quando você está com a temperatura no corpo acima de 36 graus. Mas quando chega em 38,5, aí já é febre alta, que você tem que ter cuidado. Dor ao movimentar os olhos, dor de cabeça, dores musculares intensas, falta de apetite, mal-estar, manchas vermelhas no corpo. Tudo isso são os principais sintomas da dengue. Tem outros, mas esses são os principais. Como é feito o tratamento da dengue? Fazer repouso, ingerir bastante líquido, que é a água. Não tomar medicamentos por conta própria. A hidratação pode ser por via oral, ingestação de líquidos pela boca, ou por via intravenosa, com o uso de soro. O tratamento é feito de forma sintomática, sempre de acordo com a avaliação do profissional de saúde, conforme cada caso. Meus queridos, então vocês viram aí um gráfico informativo trazendo todas as informações possíveis nesse momento de forma básica para os principais sintomas da dengue e como é feito o tratamento. Destacando primeiramente só a primeira parte do texto, temos pergunta para vocês. Qual assunto tratado nesta primeira parte do gráfico informativo? Vocês sabem? A primeira parte é esta. Quando você faz a leitura do título, você já sabe qual é o assunto, qual é o tema também. Nesse caso, a partir do título do texto, vocês também já sabem muito bem que quando a gente lê um título do texto, a gente também já consegue ter a ideia sobre o que ele vai falar, sobre qual é o assunto principal. E nesse caso, o assunto principal é os principais sintomas da dengue, que já vinha no título do texto. Quantos são os principais sintomas da dengue? Olha, para isso, você tem que fazer o quê? Apenas contar os principais sintomas que temos no gráfico informativo. Vamos conferir então? Contem comigo, por favor. Primeiro, febre alta acima de 38 graus e meio. Segundo, dor ao movimentar os olhos. Terceiro, dor de cabeça. Quarto, dores musculares intensas. Quinto, falta de apetite. Sexto, mal-estar. Sétimo, manchas vermelhas no corpo. Ou seja, com isso, quantos são os principais sintomas da dengue apresentados neste gráfico informativo? Os principais sintomas da dengue são 7. Vamos lá, temos outra pergunta. A febre alta é um dos sintomas da dengue.
Como eu falei para vocês, até o primeiro sintoma que aparece aqui. Qual a temperatura que pode ser considerada febre alta? Perceberam? É apenas questão de ler e buscar a resposta no texto. Vamos lá. Principais sintomas da dengue. Nós temos aqui como alternativas. Menos de 37 graus? Não. Igual a 37 graus e meio? Também não. Igual a 38? Não. Olhem aqui no texto. Febre alta é acima de 38 graus e meio, ou seja, tem que ser maior que esse número. Chegou a 38 graus e meio, fique preocupado. Vá ao médico, porque a febre já passou do limite. Então, tente se cuidar. Uma característica marcante em pessoas com dengue é, vamos observar aqui, fome, disposição, frio intenso, dor de cabeça. E aí? O que vocês acham que é uma característica marcante da dengue? Fome. Quando você está doente, quando você está com dengue, você sente fome? Eu não sinto. Disposição. Disposição é aquela vontade de levantar, de limpar a casa, de sair para trabalhar, de sair para estudar. Você, com dengue, tem toda essa disposição? Frio intenso. Sente frio intenso? Só sente frio intenso se tiver com muita febre, né? Porque até em Teresina é difícil a gente sentir frio com esse calor intenso que a gente tem. Dor de cabeça. E aí? Qual é uma característica marcante da dengue? Vamos procurar no texto? Dor de cabeça. Então, vamos marcar ali, ó. Dor de cabeça. Por quê? Porque a dor de cabeça é bem marcante nas febres quando é de dengue. Como costuma ser as dores musculares no período em que as pessoas estão com dengue? Vamos ver aqui as opções. Vocês lembram aí como é que costumam ser as dores musculares? Você está com dengue. Como você sente as dores? Poucas, fracas, intensas, leves. Estou com dengue. Estou com dengue. E aí, José, como é que eu fico? As dores musculares são poucas? Nem um pingo, né? Não são poucas. São fracas? Também não. Se fosse fraca, você tinha total disposição. Se fosse leves também, você tinha total disposição. Então, ó, poucas, fracas, leves, elas são sinônimas. Significado parecido. Mas vamos procurar no texto. No texto nós temos resposta. Ó, febre alta, dor ao movimentar os olhos, dor de cabeça, dores musculares intensas. Ou seja, deixa a pessoa baqueado, cansado, com preguiça, com a moleza no corpo. São as dores intensas. Está com dengue? Já sabe que vai sentir muita dor nos ossos, nas articulações, a vontade de nem sequer se mexer, que é para não sentir dor. A sensação é que o martelo acertou o corpo todo. Outra pergunta. Conforme este gráfico informativo, e considerando que você esteja com dengue, não que você esteja, né? Como você fica? Você fica com muita fome,
falta de apetite, fome intensa, muito apetite. E aí? Considerando, lembra aí do período que você já pegou dengue, se você já tiver pego, né? Esteve com dengue, você lembra como que você ficou? Com muita fome, vontade de comer de tudo? Meio duvidoso, né? Muito apetite? Muito apetite é o mesmo que muita fome. Sinônimo parecido. São sinônimos, são palavras, significados parecidos. Fome intensa, vontade de devorar um leão. E aí? Sente muita fome mesmo? Perceberam aí? 3 alternativas com significados parecidos. Muita fome, fome intensa, muito apetite. Quando a gente está com dengue, a gente não sente nada disso. A gente não consegue ver nem comida. A resposta certa é... tá aqui no texto. Vamos marcar lá. Falta de apetite, ou seja, você não sente vontade nenhuma de comer. Outra pergunta. Durante o período em que a pessoa está com dengue, ela fica... Como que ela fica? Você sabe? Disposta, com coragem, com mal-estar, determinada. Olha aí. Tem umas respostas aí que parecem até ser irônicas, né? A pessoa fica disposta, acorda muito bem, com vontade de fazer tudo. Só que não, né? De jeito nenhum. Com coragem, disposição. Hoje eu vou acordar, hoje eu vou pegar a vassoura, limpar a casa toda, lavar a louça, fazer a comida. Vou sair para trabalhar, depois vou estudar. Faz tudo isso? É bem difícil, né? Determinada. Determinada. Hoje eu vou levantar, vou à luta, vou fazer de tudo. Vou estudar e fazer todas as minhas tarefas. E aí? É desse jeito que você acorda quando está com dengue? Não. Qual é a resposta? Vamos procurar aqui. A pessoa fica com mal-estar, ou seja, a pessoa fica mole, vontade de ficar o tempo todo deitado na cama, sem vontade nenhuma, nem de ver a luz do sol. Mal-estar, muita coisa ali carregada. Vamos lá. De acordo com o gráfico informativo, como fica o corpo da pessoa que está com dengue? Temos alternativas para vocês. Manchas vermelhas, manchas pretas, manchas azuis, manchas amarelas. E aí? Como é que fica o corpo de vocês quando está com dengue? Amarelas não é. Azuis também não. Pretas, muito menos. Você fica com manchas vermelhas no corpo. Vamos lá. Agora, vamos fazer a análise interpretativa da segunda parte do nosso gráfico informativo, que é como é feito o tratamento da dengue. A gente já leu, vamos agora aprofundar um pouco mais nossos conhecimentos. Pergunta: a segunda parte do gráfico informativo trata sobre o quê? Já disse para vocês. O assunto, o tema, você vai encontrar principalmente onde? No título. O título já dá um direcionamento para isso. Vamos ver qual é o título. Como é feito o tratamento da dengue. Então, qual é o assunto? Como é feito o tratamento da dengue. Olha aí como é fácil encontrar o assunto de um gráfico informativo. No título já está a resposta.
Outra pergunta. Conforme este gráfico informativo, caso você esteja com dengue, o que deve fazer primeiro? Você sabe o que deve fazer primeiro? Vamos lá. Ter repouso, tomar medicamentos, ingerir bastante líquido, continuar trabalhando. Olha, está com dengue, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de trabalhar. Então, continuar trabalhando, você não vai trabalhar porque você tem que descansar. Ingerir bastante líquido é importante. Ingerir bastante líquido para que o corpo permaneça sempre hidratado, porque tem muita gente que vem com vômitos e diarreias, então precisa hidratar o corpo. Tomar medicamentos é importante também. Mas antes de tomar o medicamento tem que ir ao médico, né? Só que antes de ir ao médico, antes de tomar o medicamento, antes de tomar bastante líquido, o que você tem que fazer? Repouso. A primeira coisa que você deve fazer quando está com dengue é ter repouso. Por quê? Porque quanto mais você se esforça, mais sintomas você vai ter. Enquanto você não descansar, a dengue vai estar indo e voltando com mais sintomas no seu corpo. Para alguém se hidratar, estando ou não com dengue, é necessário ingerir principalmente o quê? Você está com dengue, você não está com dengue, o que é que você tem que ingerir? O que é que você tem que beber? Medicamentos? Quem vai estar bebendo medicamento aí sem doença nenhuma? Ninguém, né? Água, refrigerante, Nescau. Minha gente, Nescau engorda. Refrigerante também. Então, a gente não pode estar bebendo isso. Beba um suco natural. Estando com dengue ou não, o que você tem que ingerir para se hidratar, é ingerir bastante líquido, e o líquido é a água. Não tem água? Natural, beba água de coco, que é mais natural ainda. Ou então, beba um suco de frutas. Vamos lá. Qual a orientação referente ao uso de medicamentos? Vamos ver aqui, Fazer repouso, ingerir bastante líquido, que é a água, não tomar medicamento por conta própria. Tem gente que acha que é médico. Brinca aí de ser médico constantemente, aí fica ingerindo medicamento por conta própria, se medicando, ainda faz a medicação de toda a família. Está errado. Não tomar medicamentos por conta própria, viu? Se conscientize disso. Principalmente vocês, crianças, que adoram brincar de médico, médicas e enfermeiros. Vamos parar com isso, por favor. Segundo o gráfico informativo, a hidratação pode ser por via... Temos duas formas de hidratação. Vamos fazer a leitura do gráfico. A hidratação pode ser por via oral. Vamos lá colocar? Via oral, que é através da boca. Pela boca você vai colocar a hidratação. Que no caso você vai tomar o líquido, tomar os medicamentos também. Tudo via oral. É através da boca. Você vai tomar pela boca. Ou por via intravenosa. O que é a via intravenosa? Com o uso de soro, por meio das veias. Então, está tomando líquido, mas está vomitando. Tudo que entra, sai. Então, é hora de tomar um soro, aí na veia. Outra pergunta para vocês. Qual o significado de hidratação por via oral? Falei para vocês agora há pouco. O que significa via oral? Temos aqui, ingestão de líquidos pela boca. Ou seja,
Via oral é todo medicamento que você toma pela boca, que é a ingestão de líquidos. Vamos lá? Temos outra pergunta? Temos. E qual o significado de hidratação por via intravenosa? O que isso significa, intravenosa? Também falei agora há pouco. Quem prestou atenção? Levanta aí o dedo para mim, por favor. Por via intravenosa, com uso de soro. E quando você utiliza o soro, o que é que tem que ser feito? Tem que ser feito aquele procedimento que ninguém gosta. Qual é? Ingestão de líquidos pela veia, com uso de soro. Então, coloca no braço, qualquer parte do braço que encontrar a veia. Não encontrou no braço, vai no pescoço. Não encontrou no pescoço, vai até na testa quando é necessário. O importante é colocar. Como deve ser feito o tratamento das pessoas que estão com dengue? E aí? Está lá no final do nosso gráfico informativo. O tratamento é feito de forma sintomática, sempre de acordo com a avaliação do profissional de saúde, conforme cada caso. Então, vamos colocar ali a resposta. Temos duas alternativas. De forma assintomática, quando não apresenta sintomas, ou de forma sintomática, quando apresenta sintomas. Acabei de falar para vocês. É de forma sintomática. Você não vai tratar algo se você não sente sintomas. Assintomática é quando você não sente sintomas. Sintomática é quando você sente. Sentiu que está com dengue? Vá ao médico para poder se tratar. Tomar os medicamentos necessários. Para iniciar o tratamento da pessoa que está com dengue, primeiro ela deve procurar qual profissional? E aí? Você sabe qual profissional? Profissional de saúde. Que profissional de saúde é esse? Quem é que vai lhe avaliar, lhe indicar os medicamentos que você vai tomar? Você já sabe que é um profissional de saúde, que é o médico. Meus queridos, encerramos mais uma aula. Então vamos ali tomar uma água. Eu espero vocês até daqui a pouco. Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa, nessa manhã de terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020. Você que chegou agora, sou o professor Ricardo Nascimento. A gente já fez leitura e compreensão de gráfico informativo. Desta vez, qual vai ser o nosso assunto? Será sons das letras S e Z em final de sílabas. Meus queridos, já tivemos algumas aulas sobre esse assunto, vocês já estudaram com os demais professores, também já estudaram com os professores de vocês aí da sua escola, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais esse entendimento sobre a questão do uso das letras S e Z, que confunde muita gente, não só as crianças, mas também os adultos. Para isso, qual vai ser a nossa habilidade? Utilizar adequadamente, ao produzir um texto, conhecimentos ortográficos, sons das letras S e Z no final de sílabas. Ou seja, a gente vai fazer aquilo que a gente adora, produzir textos. Não é? Então, para isso, lápis, caderno e borracha na mão. Se bem que eu acho que vocês nem vão precisar de tão inteligentes que são. Vamos nessa, então? Uso do S e do Z. E aí, você sabe utilizar corretamente a letra S e a letra Z? Tem certeza?
Então, eu vou testar vocês em algumas atividades. Para isso, vamos começar com uma leitura de leite de mais um texto. É uma parlenda desta vez, então leiam comigo esta parlenda, por favor. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, feijão inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Vocês já viram essa parlenda, vocês já tinham conhecimento dela. Só que a gente nunca tinha trabalhado essa parlenda focando na questão do uso do S e do Z, ou do som que os dois apresentam. Detalhe. Quando eu pronuncio a palavra dois, eu tenho a letra S. Arroz tem a letra Z. O som é o mesmo, mas a escrita é diferente. 3, 6, inglês. Nós vamos ter o mesmo som e a mesma letra. Letra S. Biscoito, 10, pastéis. Aí, a palavra 10 já traz consigo a letra diferente das outras duas palavras. 10 é escrito com Z, biscoito e pastéis com S. Então, vocês percebem que o som é o mesmo, mas a escrita é diferente. Qual a dica que eu dou para vocês? A primeira dica, ler muito. Quanto mais você lê, mais você aprende como as palavras são escritas. E assim, você vai percebendo que algumas dificuldades que você tinha no passado, você vai eliminando à medida que você vai explorando a sua leitura. Porque quanto mais você lê, mais você aprende. Então, usa-se Z nas seguintes situações. Nos formadores de substantivos abstratos, a partir de adjetivos terminados com o sufixo es. Isso não é difícil. Observem. Eu tenho um substantivo. Sensato. Você é um menino sensato. E aí, quando eu coloco no adjetivo, qual é o adjetivo de sensato? Sensatez. Então, eu vou colocar com EZ no final. Altivo. Esta pessoa é altiva. Altivez. Termina com Z. Ele é mesquinho, mão de vaca. Mesquinho é o mesmo que mão de vaca. Ele é mesquinho, o adjetivo. Mesquinhez. Então, mesquinhez, eu escrevo com Z também. Então, todos os adjetivos terminados com es, você coloca o Z no final, não é S. Compreendido? Espero que sim. Em sufixo tris, formador de femininos. Vejam bem. O feminino de imperador. Imperador é o masculino. Quem é o feminino de imperador? Imperatriz. Como é o final dessa palavra, imperatriz? O sufixo é tris. Então, quando eu chego no feminino tris, eu escrevo com
T-R-I-Z no final. Qual é o feminino de ator? O feminino de ator. Ator é masculino. Feminino de ator. Pronunciem, por favor, para mim. Atriz. Atriz também tem o sufixo tris, que termina com Z. E qual é o feminino de embaixatriz? Quer dizer, de embaixador. O feminino de embaixador é embaixatriz, que também termina com tris, que é o sufixo, escrito com Z no final. Então, todos esses femininos, que são substantivos, eles são escritos com Z. Sempre que você ouvir no final tris, pode colocar o Z. De olho fechado, sem dúvida alguma. Pode colocar o Z que está certo. Vamos lá. Palavras no singular com S no final. Vamos ver? Após, atlas, através, ônibus, inglês, lápis, óculos, depois. Vocês sabem o que essas palavras têm em comum? Observem o seguinte. Atlas, ônibus, lápis e óculos. Essas 4 palavras, por exemplo, eu não sei se elas estão escritas no singular ou no plural. Só vou saber se tiver o artigo o ou a antes dela, ou as ou os, para saber se está no plural. Mas tem um detalhe. Eu tenho uma palavra no singular e eu quero colocar no plural. Qual é a primeira regra? Acrescentar a letra S. A maioria das palavras, quase todas elas, que eu passo do singular para o plural, eu acrescento apenas a letra S. Vejam bem. Ônibus, o ônibus. E eu coloco os ônibus. Óculos, o óculos, os óculos. Também temos palavras que indicam tempo, depois, após. Essas palavras, elas sempre vão terminar também com S. A consoante S é muito utilizada no plural, dado que a principal regra de formação do plural é acrescentar S à palavra no singular. Ou seja, vamos observar aqui. Menina está no singular. Quando eu coloco no plural, eu escrevo meninas. Acrescento a letra S. Casaco. Quando eu coloco no plural, eu escrevo casacos. Acrescento também a letra S. Mãe, que está no singular. Quando eu passo para o plural, fica mães. Assim, quando eu passo a maioria das palavras do singular para o plural, eu sei que eu vou acrescentar a palavra, quer dizer, vou acrescentar a letra S. Caneta, canetas. Apagador, apagadores. Acrescentei a letra S no final junto com o E. Câmera, câmeras. Casa, casas. Camisa, camisas. Blusa, blusas. Perceberam aí? Eu sempre acrescento a letra S. Hoje eu vou te ensinar a fazer um gráfico informativo usando corretamente as letras S e Z no final das sílabas. Olha que interessante. O título do gráfico informativo será Como ter amor e carinho pelos pais. Você sabe como ter amor e carinho pelos pais? Sabe? Então, que tal
a gente colocar essas ideias que você tem num gráfico informativo ou infográfico, que é o gráfico de informações. Para isso, agora vocês vão pegar o caderno, pegar o lápis também. Se tiver coleção em casa, utilize. Por quê? Porque um gráfico bem colorido é sempre interessante. Então, meus queridos, faça o seguinte agora. Lápis, caderno na mão. Vamos lá. Vocês vão desenhar uma criança, ou seja, você vai desenhar você mesmo. Aqui temos um menino, você pode desenhar você mesmo, bem no meio da folha, certo? E em cima da sua cabeça você coloca como ter amor e carinho pelos pais. Então, primeiramente, vamos lá. Coloque aí, como ter amor e carinho pelos pais. Pronto, colocou? Agora, vamos lá. Agora você vai fazer um balão como este, porque aí vai estar indicando que você vai estar falando, você vai estar ensinando alguém a como ter amor e carinho pelos pais. Primeira coisa que você vai informar, primeira dica, fale sempre. Eu te amo, meus pais. Porque você tem pai e tem mãe. Quando a gente junta pai e mãe, a gente fala pais, meus pais. Então, vamos lá. Fez o balão, colocou a frase, fale sempre, eu te amo, meus pais. Meus. Olha, a palavra meu está no singular. Quando eu coloco no plural, vocês lembram qual é a letra que a gente acrescenta? Lembrou? Teve aquela ideia, acendeu a luz, lembrou qual é a letra? Letra S. Pai. Pai também está no singular. Quando eu coloco a palavra pai no plural, que letra eu acrescento? Ora, você já sabe qual é a letra. Letra S. Então vamos ver como é que ficou a primeira dica. Fale sempre, eu te amo, meus pais. Agora, faça um outro balão e escreva, beije todos os dias seus pais. Olha que dica interessante. Beije todos os dias seus pais. Então, você costuma fazer isso? Você costuma beijar seus pais todo dia? Então, além de dizer eu te amo, você tem que beijar também seus pais todo dia. Isso vai ser um grande ato de amor e carinho que você tem por eles. Tá certo? Mas vamos lá. Vamos completar nossa frase. Beije. Aí temos aqui a palavra todo. Todo está no singular. Quando eu coloco no plural, qual é a letra que eu acrescento, meus queridos? Passo a palavra do singular para o plural, geralmente eu acrescento qual é a letra? S. Beije todos. Aí temos aqui só a letra O. O. Quando eu coloco no plural, eu escrevo os. Mas não é o nome do personagem das histórias, o Mágico de Oz. Não é. Porque o Mágico de Oz tem acento agudo e tem a letra Z. Mas nesse caso aqui, os, eu acrescento a letra S. Dia. Dia está no singular. E quando eu passo para o plural, que letra eu vou acrescentar também? Beije todos os dias. Dias com a letra S também. Seu. Seu está no singular. E quando eu passo para o plural, seus. Lembram da regra? Letra S no final. Pais. Já temos aqui, ó,
no primeiro quadro, no primeiro balão, pais, vocês já sabem que pais se escreve no final com a letra S. Então, vamos ver como é que está o nosso gráfico informativo. Como ter amor e carinho pelos pais? Fale sempre, eu te amo, meus pais. Beije todos os dias seus pais. Temos mais uma informação importante para ser colocada nesse gráfico. Observe aí. Faça cafuné na cabeça deles. Então, façam aí esse balão, esse último balão, e escrevam a frase. Faça cafuné na cabeça deles. Pronto? Já? Gente, vocês hoje estão flashes, viu? Estão muito rápidos. Então, só temos ali uma palavra para ser acrescentada, uma letra, S ou Z. Neste caso, meus queridos, a palavra é deles. Dele está no singular. E quando eu passo para o plural, eu pronuncio deles. E aí é só seguir aquela regra básica, que a maioria das palavras, quando eu coloco no plural, eu escrevo com S. Isso mesmo. Então, faça cafuné na cabeça deles. Vamos ver como ficou o nosso gráfico completo. Como ter amor e carinho pelos pais. Fale sempre, eu te amo, meus pais. Beije todos os dias seus pais. Faça cafuné na cabeça deles. Pronto. Agora, temos aqui uma menina que vai nos ajudar também nessa atividade de hoje. Eu viajei para alguns lugares e quero fazer um gráfico informativo usando corretamente as letras S e Z no final das sílabas. Vocês podem fazer comigo? Claro que a gente pode, a gente não está fazendo nada no momento, a gente está estudando apenas, né? Então vamos ajudar essa menina? Vamos? Coloquem agora aí o caderno de vocês numa folha limpa. A ponta do lápis está bem afiada? Está? Perfeito. Então, vamos ajudar ela? Vamos lá. Então você vai desenhar a menina. Desenhar ela, por favor. E vão colocar também o nome Viagens. Viagens vai ser o título do gráfico informativo. Pronto? Desenharam ela, colocaram o título do texto, que é Viagens. Viagens, vocês já perceberam que é escrito com S no final? Tudo bem, olha que vocês estão muito atentos. Pintar a menina, a gente vai deixar pintar daqui a pouco, vamos lá. Então, vocês vão fazer 4 quadros, mas vocês podem fazer aos poucos, depois colocar as frases, tá certo? Combinado, então. Vamos lá. Primeiro quadro que vocês vão completar. Como atriz, viajei. Vocês lembram o nome atriz? Vocês lembram que qual é a letra que a gente coloca nas palavras que terminam com tris? Lembram? Então, como atriz eu coloco S ou Z? Ah, vocês estão muito bem. A gente escreve com Z. Perfeito. Viajei para a imperatriz. Imperatriz, novamente, termina com tris. E aí? Eita, agora eu fiquei com dúvida. Quando termina com tris, eu escrevo com S ou com Z? Muito bem. A gente escreve com Z. Então, olha o gráfico aí como já está. Como atriz, viajei para a imperatriz. Perfeito. Vamos agora para o segundo quadro. Com minha sensatez. Olha. Lembra?
sensato. Sensato. O adjetivo, sensatez. Vocês lembram? Pois é, sempre que terminar com eis, um adjetivo, a gente escreve com Z. Com minha sensatez, conheci o povo japonês. Olha aí, foi lá para o Japão. Há um detalhe. Toda nacionalidade, a gente coloca com S no final. Inglês, chinês, português, polonês. Então, se chinês, polonês, inglês, tudo eu coloco com S, japonês. Japonês eu vou escrever também com S. Perfeito. Porque é nacionalidade, não se esqueça disso. Agora ali, com minha timidez. Olha aí. Tímido, timidez. Qual é a regra? Palavra que termina com eis, que é um adjetivo, eu vou escrever, olha aqui, ó. Sensatez, mesquinhez, altivez, timidez. Eu vou escrever também com Z. Com minha timidez, aprendi a falar inglês. Lembra a dica? Nacionalidades. Japonês, chinês, polonês. E aí? E inglês? Inglês com S também. Última. Mas desta vez, mas. Mas, eu vou escrever com S. Mas. Des é meio de palavra. Então, eu vou escrever com Z também. Vez. Essa aí vocês já sabem. Era uma vez. Vez. Nesse caso, Z. Vocês já sabiam disso. Mas desta vez, não viajei e estou aqui. Estou no meio da palavra. Estou. Es. Eu vou colocar com S. Com vocês. Mas desta vez, não viajei e estou aqui com vocês. Você está no singular. Vocês está no plural. Qual é a regra que eu utilizo? Isso mesmo, vocês são top. Eu utilizo a letra S. Eu quero fazer um gráfico informativo sobre os brinquedos preferidos de minha turma. Vocês podem fazer comigo? Podemos, vamos lá. Mais uma vez, numa folha limpa, por favor. Brinquedos. Olha o que vocês vão fazer. Ó, vamos fazer essas duas setas. Uma seta na vertical e uma seta na horizontal. Lá em cima vocês vão colocar o nome brinquedos. Brinquedos. A letra que falta? Letra S. Muito bem. Perfeito. Vamos lá então. O quarto brinquedo preferido da turma são os patins. E aí? Patins. Qual é a letra que falta? O patins com S. Os patins também é com S. Agora aqui o quinto brinquedo mais votado, o quinto brinquedo preferido da turma. Qual é? Bonecas. Bonecas. Boneca no singular. Quando eu coloco no plural, eu falo bonecas. Qual é a regra principal de colocar uma palavra do singular para o plural? É utilizar qual letra? S, bonecas. Robôs. Também. Robô está no singular.
Quando eu coloco no plural, eu acrescento mais uma letra. Que letra é essa? Aquela letra que a gente já tem a familiaridade de colocar. Letra S. Robôs. Olha aí. Robôs ficou em segundo lugar. Terceiro lugar. Bambolês. Olha aí. O bambolê. O bambolê está no singular. Quando ele está no singular, está ali, bambolê. Mas se eu vou colocar no plural, que letra que eu vou acrescentar? Você já sabe qual é a letra. Bambolês se escreve com S. E qual foi o primeiro? Dominó. Dominó está no singular. Qual é a regra que a gente utiliza para colocar a palavra que está no singular no plural? Geralmente, utilizamos a letra S, dominós. Então, vamos conferir aqui nesse gráfico informativo como ficou a escolha dos brinquedos preferidos da turma. Em quinto lugar, as bonecas com S. Em quarto lugar, os patins com S. Terceiro lugar, os bambolês, também escrito com S. Segundo lugar, os robôs, também escritos com S. Primeiro lugar, o brinquedo preferido foi os dominós, também escritos com S. Então, aqui foi o gráfico informativo que ficou perfeito. Obrigado pela ajuda de vocês. Meus queridos, assim a gente encerra mais uma aula de língua portuguesa. Vão ali tomar uma água que eu aguardo vocês na nossa próxima aula de geografia. Tchau! Estamos de volta para mais uma aula, nessa manhã de terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020, dessa vez aula de Geografia. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e o conteúdo de hoje são sinais de trânsito e o transporte público. Vocês já perceberam que nessas últimas aulas a gente vem estudando os meios de transporte, falamos sobre eles, alguns sinais de trânsito. Hoje a gente vai dar mais uma aprofundada nesse assunto, falando sobre os sinais de trânsito e o transporte público. A nossa habilidade, que vai ser explorada hoje, é identificar e compreender os sinais de trânsito e regras de uso do transporte público, as cores, os símbolos, as placas e faixas de pedestres, assentos preferenciais e etc. Então, observem, conhecer bem os sinais de trânsito é indispensável para dirigir com segurança qualquer tipo de veículo e também visando evitar as temidas multas. Ou seja, todos nós que utilizamos o trânsito e os transportes, nós precisamos ter plena consciência dos sinais de trânsito, obedecer às regras e assim evitar as temidas multas, correndo o risco de perder a carteira também e também evitar acidentes. Professor Ricardo, mas nós ainda somos crianças. Sim, mas é a partir da infância que nós temos que aprender a respeitar o trânsito para quando nos tornarmos adultos, sabermos perfeitamente como manusear os automóveis e respeitar os pedestres. E um detalhe, os pedestres também precisam saber e reconhecer os sinais de trânsito. Por quê? Porque ele não pode atravessar uma rua, por exemplo, quando o sinal verde está aberto.
Porque corre o risco de sofrer um acidente. Não atravessar uma rua usando o celular sem ficar atento aos transportes que transitam por ali. Então é a partir da infância que a gente tem que identificar e conhecer os sinais de trânsito e saber utilizá-los. Por isso, o motorista não deve se preocupar em aprender sobre a sinalização de trânsito apenas na época da prova teórica com o intuito de tirar a habilitação. Olha, toda pessoa que tem mais de 18 anos pode tirar a habilitação. Mas aí o que acontece? Tem pessoas que só deixam para estudar as regras de trânsito quando decidem tirar a carteira de habilitação. Faz tudo isso às pressas, não aprende o que deveria ter aprendido já há muito tempo, na infância, e aí acaba sendo, muitas vezes, um usuário do trânsito de forma irregular. Então, vocês, que ainda são crianças, busquem cada vez mais estudar sobre as regras do trânsito, para que vocês, quando vierem tirar a habilitação de vocês não terem nenhuma dificuldade. Ok? Pense rápido. Quantos sinais você realmente conhece e sabe explicar o significado exato? Olha, na aula passada nós falamos sobre algumas placas, alguns sinais de trânsito. Enquanto eu estou aqui perguntando vocês já pensaram quantos sinais de trânsito vocês conhecem e sabem o nome deles? Então, isso é importante, porque quando a gente observa uma placa, um sinal de trânsito, a gente tem que de imediato já saber para que ele serve, o que ele está indicando. Então, fiquem sempre atentos, porque toda placa, todo sinal de trânsito é um grande aprendizado. Observem aí algumas placas que são sinais de trânsito. Olha, nós temos aí o pare, dê a preferência, vire à direita, vire à esquerda, siga em frente, sentido proibido, estacionamento regulamentado, proibido estacionar, trânsito de pedestres. Então, vocês conheciam essas placas? Tinha alguma delas que vocês não conheciam? Então, olha, aqui vocês lembram que até falei para vocês na aula passada, então não precisa nem eu colocar agora nessa aula, a questão das cores. Por exemplo, olhem aqui, fundo branco com o círculo vermelho, são as que são permitidas. Quando o símbolo vermelho está cortado ao meio é porque é proibido. Você não pode fazer aquilo que está sendo indicado. Então aqui, ó, quando essa letra E está cortada, é proibido estacionar. Então não invente, não deixe seu pai nem sua mãe estacionar o carro ou a moto naquele local. Se temos aqui ó, uma pessoa caminhando, é sinal de que tem pedestres por ali. Ou seja, você está aqui numa rodovia e já está com um bom tempo que você não vê nenhuma casa, aí de repente você vê essa placa amarela com uma pessoa caminhando. Indica o quê? Que logo à frente tem moradias e que as pessoas transitam ali naquela faixa. Quando você vê uma pessoa e uma criança, significa que área escolar. Vocês lembram dessa placa? Então, a gente falou na aula passada. Olha aqui, temos uma placa cortada ao meio. O círculo vermelho. E está indicando o quê? Que é sentido proibido, ou seja, você não pode seguir adiante. Então você tem que parar. Vamos lá. Agora, o que são sinais de trânsito? Nós já falamos algumas vezes, então, você sabe me dizer o que é sinal de trânsito com exatidão? Olha, sinais de trânsito são elementos utilizados para sinalizar as vias através de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos. Então, tudo isso são sinais de trânsito. Vejam bem,
Você está andando aqui numa rua e aí você vê placa. Você vê uma placa da letra E no círculo vermelho com fundo branco, você sabe que ali é permitido estacionar. Você pode estacionar ali. Você viu aquela placa com a letra E, você já sabe que ali você pode estacionar. Você também vai observar as marcas viárias. Essas marcas viárias são feitas no asfalto. Por exemplo, as faixas de pedestres, as faixas para ciclistas, as faixas onde podem ficar as motos, por exemplo. Outro detalhe, equipamentos de controle luminosos. Você vê nas extremidades das BRs, por exemplo, umas plaquinhas vermelha e branca, principalmente à noite, quando você está dirigindo, quando você está passeando com seus pais. Então, ali são placas luminosas. Outro, dispositivos auxiliares. Por exemplo, semáforo, as câmeras. Nós também temos apito. O guarda de trânsito, ele usa bastante apito. Por exemplo, o trânsito, o semáforo. Semáforo apagou. Deu uma chuva, o semáforo apagou. Aí, naquela encruzilhada, os carros vão querer ficar entrando, pegando a preferência. Coloca lá bem no meio, bem centralizado, o guarda de trânsito. E aí ele vai usar o apito, vai indicar quem pode fazer a travessia no caso, daquele cruzamento. Então, e também ele vai utilizar os gestos com as mãos, pedindo para parar, pedindo para seguir em frente. Então, todos esses sinais são de trânsito. Tudo isso. Não é apenas as placas, porque muita gente acha que somente as placas são sinais de trânsito, mas não. Tudo isso faz parte dos sinais de trânsito e estão englobados. Sinalização de trânsito. Enquanto os sinais de trânsito são elementos individuais, a sinalização de trânsito é o conjunto desses sinais e dispositivos de segurança, colocados em vias públicas, visando garantir maior segurança e fluidez no trânsito a veículos e pedestres. Observem, se você vê apenas um semáforo, é um sinal de trânsito. Você vê apenas uma faixa de pedestres, é um sinal de trânsito. Você vê uma placa, é um sinal de trânsito. Agora, a sinalização de trânsito é o conjunto, é quando todos estão juntos, pelo menos dois desses. Vocês observam que, geralmente, onde tem semáforo, também vai ter uma faixa de pedestres e também vai ter placas indicando se é proibido fazer a conversão à direita ou à esquerda, fazer retorno ou não, se é permitido seguir adiante ou não. Então, vamos ter aí pelo menos dois sinais de trânsito. Quando você tem dois sinais de trânsito juntos, são sinalização de trânsito. Entendido? E isso vai fazer o quê? Vai visar a segurança e fluidez no trânsito, ou seja, busca cada vez mais evitar acidentes. Por quê? Porque as pessoas muitas não têm a consciência para respeitar esses sinais de trânsito, muito menos as sinalizações. E aí ultrapassam em lugares indevidos, causam acidentes, transtornos e muitas vezes levam até a morte. Então, tudo isso por causa de quê? Da irresponsabilidade, da imprudência do condutor dos veículos. Por exemplo, uma via pode conter um semáforo, como eu falei para vocês, que é um sinal de trânsito, e também uma faixa de pedestres.
outro sinal de trânsito. Cada um possui uma função específica, mas ambos fazem parte da sinalização daquele trajeto, como vocês estão observando aí. Vou colocar numa imagem ainda mais ampliada. Então, observem aqui. Vocês estão observando que nós temos o semáforo, as crianças estão atravessando a faixa. Por quê? Porque o sinal está verde para elas. Enquanto isso, o carro está parado. E lá do outro lado, nós temos uma criança andando de bicicleta, uma ciclista. E vocês vão perceber que lá do lado de lá da criança, que está andando de bicicleta, também temos listras brancas e amarelas e fazendo a indicação daquela margem. Então, quando eu tenho pelo menos 2 sinais, eu chamo de sinalização. Por quê? Porque é um conjunto. Entendido? Vamos lá. Para que servem? Eu até já falei para vocês. Para que servem? Vocês lembram? Quem lembra aí? Pode dizer, por favor, para que servem as sinalizações? Então vamos ver. Cada sinal tem a função de comunicar determinada mensagem de forma rápida e clara a pedestres e motoristas. Então, cada placa tem seu diferencial. Cada sinal de trânsito tem o seu diferencial. Por quê? Porque cada um traz uma mensagem. Detalhe, muitas vezes apenas uma imagem, outras vezes números, outras vezes letras, raramente, e aí vem com frases também curtas. Por quê? Porque quando o pedestre ou o motociclista estiver conduzindo o veículo, ele lê de forma rápida. Já imaginou? Numa placa tem um texto de 5 linhas, por exemplo. Não vai dar tempo do motorista ler, muito menos do motociclista. Então, por isso que as placas, elas têm número reduzido de letras. Para quê? Para que você possa ler rápido e compreender a mensagem. Em conjunto, os sinais que compõem a sinalização de uma via pública servem para organizar a circulação de pessoas e veículos. Quando falamos em veículos, o termo engloba além de carros e motos. O que será que engloba além de carros e motos? Porque quando a gente fala de transporte, logo de imediato vem na cabeça o quê? O carro e a moto. Mas nós temos que nos atentar a algo. Que no trânsito não tem somente carros e motos. Outro detalhe. Esse conjunto compõe a sinalização de uma via pública. E eles ajudam muito para a fluidez, como já falei, e também para evitar acidentes, evitar engarrafamentos. Mas, voltando à pergunta, vocês sabem quais são os outros meios de transporte que trafegam nas vias terrestres, além do carro e da moto? Vamos lá. Nós temos quais? O ônibus, muito bem, aqui em Teresina nós temos a frota dos ônibus coletivos. Nós vamos ter também as bicicletas. O que mais? Nós vamos ter também o metrô, o trem, que aí já passam pelas estradas de ferro. Tem outro detalhe, nós temos os carroceiros também. Então, todos esses utilizam transportes. Vamos dar uma conferida um pouco mais ampla. Por exemplo, veículos movidos a propulsão humana, ou seja, o homem tem que botar força. A bicicleta, você tem que pedalar. Você for subir uma ladeira, por exemplo, principalmente, aí você vai ter que botar mais força ainda. Então, de propulsão humana é que é conduzido pelo homem e, assim, não é movido a gasolina, a óleo. Então,
a bicicleta é um dos tipos de veículos também que trafegam em nossas vias. E também nós temos os veículos movimentados por tração animal, como charretes e carroças. Então, a tração animal é quando um animal puxa determinado veículo. Quem geralmente faz isso? Os bois e cavalos. Então, aqui em Teresina a gente ainda vê bastantes carroceiros, principalmente nas comunidades mais distantes dos centros. Mas no interior a gente vê com mais frequência, principalmente bois e cavalos. E em outros países a gente vai ver também outros animais fazendo também essa mesma atividade. E eles vão acabar fazendo o trajeto levando carroças ou charretes. As charretes era mais no tempo antigo. Há muitos anos atrás, quando os avós de vocês eram crianças. Hoje em dia, tem mais carroças. Mas as carroças também estão sendo abandonadas pela moto, pela bicicleta, pelo carro. Temos outra pergunta. Realmente, ficaria difícil para todos circular em ruas, avenidas, rodovias e estradas se não houvesse os sinais de trânsito nos orientando. Você concorda? Com certeza vocês estão aí dizendo de casa que vocês concordam com isso. Por quê? Porque os sinais de trânsito vieram para facilitar a nossa vida, nos ajudar no nosso dia a dia. Assim, os sinais de trânsito também contribuem para evitar muitos acidentes. Por quê? Porque quando você vê, por exemplo, o semáforo com a luz vermelha acesa, em destaque, você sabe que o carro tem que parar. A moto também. E com certeza, muitas vezes você está andando com seu pai, com sua mãe, e você diz, pai, mãe, ó, sinal está vermelho, tem que parar. Mas tem muita gente que acaba desrespeitando. E quando desrespeita, o prejuízo vem. Então, os sinais de trânsito vieram, sim, para facilitar a nossa vida. E, assim, melhorar a fluidez no trânsito por todos esses meios aqui, ó. Ruas, avenidas, rodovias e estradas. A classificação de sinais de trânsito. Vamos lá. De acordo com o artigo 87 do Conselho de Transportes Brasileiros, os sinais de trânsito são classificados como verticais, horizontais, gestos do agente de trânsito e do condutor, dispositivos de sinalização auxiliar, sonoros e luminosos. Vocês saberiam me dizer um sinal de trânsito de cada um desses aqui? Pensem aí, vamos lá, vamos pensar junto comigo. Um sinal de trânsito vertical. Vertical, que está em pé, por exemplo, de cima para baixo, ó, vertical. Que sinal de trânsito você vê em pé? As placas, os semáforos. Olhem aí. Então, você já sabe que semáforos e placas são sinalizações verticais. Horizontais. Olha. Horizontais. Olhe para o chão, que você vai perceber qual é o sinal de trânsito que está na horizontal, deitado. Qual é? A faixa de pedestres, por exemplo, a faixa dos ciclistas também. Então, essas são verticais, são horizontais, porque estão deitadas. Gestos do agente de trânsito e do condutor. Ou seja, quando o agente de trânsito está lá no meio de um cruzamento, como eu falei para vocês, quando ele faz, ó, ele está chamando, ele está fazendo um gesto, está dizendo para o condutor do veículo seguir adiante. E quando ele coloca a palma da mão para frente, está dizendo o quê?
pare. Então, isso são gestos. Também, algumas vezes, o motorista da frente, porque o condutor nesse caso, muitas vezes os piscas do carro, da moto, acaba queimando, por exemplo. E aí ele vai querer fazer uma conversão à direita ou à esquerda. Como é que ele vai fazer? Aí ele coloca a mão para fora do carro, muitas vezes. Isso são gestos do condutor. Por mais que a gente não possa estar colocando parte do corpo para fora quando a gente está no trânsito, mas alguns condutores fazem isso, para dar um indicativo. Dispositivos de sinalização auxiliar. Quais são? As plaquinhas luminosas que ficam nas extremidades da estrada, das rodovias, que você, quando é à noite, principalmente à noite, você percebe. Então, isso facilita muito a vida dos condutores de veículos. Sonoros são os apitos, por exemplo. O apito é um meio de transporte, porque quando você ouve o agente de trânsito apitando, você tem que ficar atento, porque ele vai trazer mais alguma informação. Então, luminosos. Os luminosos são o semáforo, que tem luz, as placas que ficam no chão, nas rodovias, esses também são luminosos. Os principais sinais de trânsito que o condutor deve conhecer. Você sabe quais são os principais? Vamos observar então. Veja os principais sinais que o condutor deve conhecer visando dirigir com segurança. São eles: conversão e retorno. Olha, todo condutor, quando eu falo condutor, é o motorista ou o motociclista, ou o ciclista também. Ele tem que saber que as placas de conversão e de retorno. Olha aqui, quando você vê que está cortada ao meio, significa que é proibido. Então aqui, proibido virar à esquerda, proibido virar à direita. Se não tivesse cortada, seria permitido fazer a conversão à direita e à esquerda. E esses outros aqui, também proibido retornar à esquerda e proibido retornar à direita. Então, você não pode fazer o retorno ali. Se não tivesse cortado ao meio, significa que você poderia fazer o retorno. E isso, geralmente, você vai ver onde? Você vai ver lá nos cruzamentos, principalmente que tem semáforo. Tem o semáforo e abaixo do semáforo tem uma dessas placas, indicando se você pode ou não fazer a conversão ou o retorno. Outro é estacionamento e parada. Então, quando você vê uma placa de fundo branco, círculo vermelho com a letra E cortada em X, é proibido 2 vezes. Se é proibido 2 vezes, significa o quê? Que é proibido parar e estacionar. Está indicando que ali tem 2 proibições. A letra E está cortada ao meio 2 vezes, fazendo um X nela. Proibido parar e estacionar. Ou seja, você não pode parar de jeito nenhum. Mas quando tem apenas um corte, é o quê? É proibido estacionar. Você pode parar, mas você não pode estacionar. Você para e aí a pessoa que está com você no passageiro ou desce ou entra no carro, ou desce ou sobe na moto. Mas você não pode estacionar. Agora, se tem apenas o círculo vermelho com fundo branco e a letra E, você pode fazer tudo. Você pode parar e você pode estacionar. Sinais de advertência. Olha, observem aí. Pista escorregadia. Olha, você está vendo aí uma marca sinuosa, fazendo curvas, e um carro. Então significa que aquele local é de pista escorregadia. Geralmente é em locais onde costuma chover muito.
Geralmente são em ladeiras de curva, então você tem que ter cuidado. E o outro ali, ó, aquele coqueiro indicando que as palhas dele estão pegando vento. Indica o quê? Vento lateral. Ou seja, naquele local os ventos são fortes, então fique atento. Onde você vai observar isso? Lá no nosso litoral, porque lá costuma chover bastante. Outra, observem aí, estreitamento de pista à esquerda, ou seja, a pista vai ficar mais estreita, mais apertada. Então você tem que ficar atento. E a última é estreitamento de pista à direita. Condutor, observe. Transporte público em Teresina. Você já observou que nós temos, olha aí, os transportes públicos de Teresina. A padronização traz os veículos na cor verde com faixas na lateral, frente e traseira, da cor que identifica a zona. Vermelho é a zona leste, azul, zona sudeste, amarelo, zona sul e verde é a zona norte. Os assentos preferenciais. Todos os assentos são preferenciais para quem? Obesos, gestantes, pessoas com crianças de colo, idosos e deficientes físicos. Aproveite a oportunidade para oferecer seu lugar. Então, fiquem atentos a essa questão. Todos os assentos de transporte públicos coletivos são prioritários para idosos, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e passageiros com crianças de colo, com deficiência ou com mobilidade reduzida. Ou seja, não é só as cadeirinhas amarelas. Tá certo? Meus queridos, a nossa aula está chegando ao fim. Então me despeço de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!